Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Desde os 16 anos, a Lana trava uma luta contra a balança. A preocupação com os quilos a mais vai além da estética. O foco principal é na saúde. Eu nunca tive problema com autoestima, mas as doenças associadas à obesidade me fizeram mudar. Tive aumento do átrio esquerdo, hipertensão, tive vários problemas associados à obesidade. Aos 28 anos, ela chegou a pesar 160 quilos. O primeiro passo foi mudar hábitos alimentares, cortando alimentos ultraprocessados, como molhos prontos, misturas para bolos e macarrão instantâneo. Você sabia que o Brasil gasta mais de 10 bilhões de reais por ano com os impactos dos alimentos ultraprocessados na saúde da população? São números alarmantes que incluem despesas com tratamentos no Sistema Único de Saúde, o SUS, aposentadorias precoces e licenças médicas. Para se ter uma ideia da gravidade, apenas em 2019, o consumo de ultraprocessados foi responsável por cerca de 57 mil mortes prematuras, que são aquelas que acontecem antes que a média da expectativa de vida da população seja alcançada. Quais são os alimentos ultraprocessados mais consumidos? Como identificar os mais perigosos? E o mais importante, como podemos virar esse jogo? Nesse episódio, vamos entender o impacto silencioso desses alimentos com Cíntia Aidar, que é supervisora do Serviço de Nutrição do Hospital Moriá. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada. E quem nos acompanha nessa conversa é o repórter do Jornal da Record, Romeu Piccoli. Oi, Romeu, bem-vindo. Os alimentos ultraprocessados, por serem de fácil preparo, fazem parte da rotina alimentar de grande parte da população brasileira, né? Oi, Adriana. Oi, doutora Cíntia. É isso, né? Quem nunca? Nos últimos 10 anos, o consumo de alimentos ultraprocessados pelos brasileiros teve um aumento médio de mais de 5%, isso de acordo com um estudo da Universidade de São Paulo, a USP, né? Produtos como refrigerantes, bebidas lácteas, salgadinhos, doces, chocolates, sorvetes, pães e outros panificados embalados compõem essa lista enorme de itens. E esse consumo gera um impacto grande na saúde da população. Um estudo recente da Fiocruz, em parceria com a ONG ACT, aponta que esses alimentos estão relacionados a aproximadamente 57 mil mortes por ano, que equivale a 156 mortes por dia, 6 a cada hora. Aí eu pergunto para a doutora Cíntia, por que os ultraprocessados são tão nocivos à saúde? Bom, os ultraprocessados, eles em geral são ricos em gordura, açúcares, são pobres em nutrientes como vitaminas, minerais, e eles também têm muitos aditivos industrializados. Tudo isso acaba fazendo mal para a saúde, gerando obesidade, hipertensão, diabetes, até depressão está sendo relacionado ao alto consumo de alimentos processados, porque a pessoa acaba trocando uma alimentação saudável, uma refeição completa com alimentos naturais, por uma refeição rápida, mas rica em ultraprocessados, cheio de ingredientes que não são saudáveis. E doutora, esses prejuízos à saúde, eles acontecem no curto, médio ou longo prazos? Quando a gente já começa a sentir no organismo o efeito da alimentação ruim? Para aquelas pessoas que acabam fazendo uma troca de uma alimentação saudável por uma porcentagem muito grande de consumo de alimentos processados, como, por exemplo, existem indivíduos que trocam por 70% da sua alimentação por processados. Esses, a curto prazo, já vão desenvolver um ganho de peso, a obesidade, terão alteração na pressão arterial, porque os processados são ricos, em geral, em sódio, e isso faz alteração da pressão. Com a obesidade também pode vir o diabetes tipo 2, porque acaba tendo uma resistência à insulina, então aumento da glicemia, do açúcar no sangue. Esses são os a curto prazo. Existe a relação de alguns tipos de câncer relacionados aos alimentos ultraprocessados, mas isso é a médio e longo prazo. São os cânceres geralmente do trato digestivo. O Sistema Único de Saúde gasta mais de 10 bilhões de reais por ano para tratar os pacientes com doenças que podem ser provocadas pelo consumo desse tipo de alimento. Esse gasto é apenas uma parte do problema? Existem outros custos indiretos que não aparecem nesses números? Eu acredito que acaba sendo uma parte do problema, porque o SUS está cuidando, por exemplo, da geração de agora que apresenta diabetes, hipertensão, obesidade, os cânceres relacionados aos alimentos ultraprocessados,
mas no futuro eles também terão um custo dos filhos dessas pessoas, porque a gente observa que está muito relacionado ao hábito alimentar familiar. Então, o pai e a mãe já se alimentam de uma forma errada, né? A vida corrida faz com que eles optem por uma alimentação mais rápida, como os alimentos congelados, como pizza congelada, hambúrguer congelado, que são os ultraprocessados, eu considero os piores. E isso também leva ao hábito alimentar da criança. Então, atualmente, o SUS não está tendo esse custo com a criança, mas futuramente, essa criança que será um adulto, um adolescente com problemas de saúde, também será um alto custo para o SUS. Então, acaba passando de geração a geração esse problema do consumo, do alto consumo desses alimentos industrializados e ultraprocessados. Doutora, além dos impactos diretos na saúde, os custos relacionados à previdência, ausências no trabalho por internações, licenças médicas, bom, tudo isso reflete na produtividade, tem um impacto econômico no país, né? E qual o caminho para solucionar esse problema? De repente, uma estratégia eficaz para reduzir esses custos e esses impactos todos? Eu acho que para evitar esse problema econômico também das faltas no serviço, afastamento dos funcionários por problemas de saúde relacionado a isso, o governo poderia investir em projetos, em campanhas, incentivando a diminuição do consumo desses alimentos ultraprocessados, ensinando mesmo a população a estar fazendo umas escolhas melhores na sua alimentação, optando mais por alimentos in natura e ensinando que os ultraprocessados seriam uma exceção na alimentação diária. Então, uma vez ou outra poderia estar consumindo esses alimentos, mas que a base da alimentação fosse visando alimentos in natura, carne fresca, verduras, legumes, frutas in natura e não em compotas, enlatados, salgadinhos, biscoitos recheados, tá tentando educar a população a estar consumindo os alimentos in natura, que também teriam um custo mais baixo do que muitos processados também, que passam por processos industrializados, levam mais utilização de embalagens e tudo isso também faz com que eles tenham um custo maior. Doutora, o Romeu citou no início da nossa conversa uma lista de alimentos ultraprocessados, né? Falou de salgadinhos, chocolates, refrigerantes. Por que esses alimentos todos estão presentes na alimentação do brasileiro e como isso reflete na cultura alimentar do país? A facilidade no consumo, a gente sabe que os preços muitas vezes são mais baixos. Tudo isso é um atrativo quase irresistível para que a pessoa acabe optando por esses alimentos e não por alimentos mais saudáveis? Eu acredito que pela vida corrida da população, então eles acabam optando por um preparo de um alimento mais rápido. Então, eles optam por algo que já está pronto e só precisa aquecer ou é fácil de carregar. Então, isso facilita esse alto consumo de biscoitos recheados, salgadinhos, refrigerantes. Além de que esses alimentos, eles têm a finalidade de terem um sabor melhor, então o atrativo dele também é o sabor. E isso faz com que o organismo meio que se vicie nesses sabores. Tem muito sal, tem muito açúcar, e que não são de um sabor natural, é um sabor artificial que foi criado. Então é aquela parte do marketing, do comercial. As pessoas viciam nesse sabor agradável e acabam introduzindo esses alimentos ultraprocessados na alimentação. Então, esse é um trabalho difícil de fazer esse desmame dos ultraprocessados e estimular mais que as pessoas consumam alimentos in natura, porque as crianças, desde pequenas, elas já começam a se alimentar desses alimentos industrializados, que tem um sabor mais agradável, e depois fica difícil a gente introduzir uma verdura ou legumes, elas começam a rejeitar. Então, isso também faz parte da educação alimentar, dos pais serem orientados a introduzir primeiro tudo que é alimentação natural e depois, uma vez ou outra, oferecer um alimento industrializado. Então, tudo isso também faz parte da cultura do brasileiro. Focar num alimento mais saudável e deixar o industrializado por um evento, um dia especial, um final de semana. Então, tudo isso também teria que ser trabalhado com a população. Doutora, os levantamentos, eles mostram que os custos da mortalidade prematura atribuída ao consumo de ultraprocessados são significativamente maiores entre os homens. É porque eles são mais vulneráveis ou porque consomem mais esse tipo de produto? Os homens, eles acabam consumindo uma quantidade maior de ultraprocessados do que as mulheres. As mulheres têm mais medo da parte estética, tentam controlar e optar com coisas menos calóricas. Os homens já não têm tanta essa preocupação, pelo menos a maioria dos homens.
E os ultraprocessados, eles são ricos em calorias, ricos em açúcares. Então, está mais relacionado aos homens não terem tanta preocupação quanto peso e estética do que as mulheres. Por isso, eles consomem mais ultraprocessados. Eles têm um índice maior de câncer de colo retal, que está relacionado a esse consumo desses produtos. Já em comparação às mulheres, já o câncer relacionado seria o câncer de ovário. Mas, proporcionalmente, os homens apresentam mais o consumo desses produtos, por isso que tem mais problemas de saúde relacionados a esses ultraprocessados. Os estados das regiões sul e sudeste são os que apresentam o maior índice proporcional de mortes precoces relacionadas ao consumo de ultraprocessados. Tem uma explicação para isso? Eu acredito que é a maior facilidade a ter acesso a esses produtos, né, por apresentar as maiores capitais, e por ter uma vida mais corrida da população. Então eles optam por uma refeição mais rápida, que são os ultraprocessados. Essa população, ela dorme menos, ela tem menos atividade física, e por isso que também está bem relacionado ao desenvolvimento da depressão, que teve até um estudo que demonstra que está relacionado ao alto consumo de ultraprocessados com a depressão devido ao estilo de vida corrido, menos saudável, menos atividade física, menos sono, que impacta na saúde mental e gera depressão. Doutora, a senhora já disse que é muito importante que o governo eduque a população, né, sobre quão mal fazem esses alimentos ultraprocessados. A senhora acredita que existam outras políticas públicas que possam ser adotadas também para reduzir esse consumo, para desestimular o consumo de ultraprocessados, além dessa parte importantíssima de educação? Eu acredito que nas escolas, tanto as públicas quanto as particulares, deveria ter numa matéria ou um dia na semana de orientação com um nutricionista, outro profissional, ou até a professora, está orientando os tipos de alimentos para as crianças, a importância delas estarem consumindo as verduras, legumes, os alimentos in natura, e falando dos prejuízos e dos problemas que os ultraprocessados, como as bolachas recheadas, o macarrão instantâneo, as carnes processadas como mortadela, salsicha, que as crianças geralmente adoram. Quais seriam as consequências do alto consumo desses alimentos processados? Porque educando as crianças, ensinando elas na escola, elas podem até levar essa informação para casa e ajudar até os pais a estarem se conscientizando na hora de fazer a compra do mercado e estar comprando menos esses produtos e mais os produtos in natura, os produtos naturais. Doutor, então vamos, antes da gente encerrar esse nosso podcast, vou pedir para a senhora dar uma orientação, dar dicas para quem está acompanhando a gente de como mudar a alimentação. A senhora já explicou para a gente que um dos fatores que fazem com que as pessoas recorram a esse tipo de alimento é justamente o sabor, né? A gente sabe que é bem gostoso comer um biscoito recheado, comer um salgadinho, tomar um refrigerante. Como começar esse processo de transição, então, né? Não fazer aquela coisa radical que a gente sabe que dificilmente funciona. Como a pessoa pode começar a mudar a sua alimentação, reduzindo a esses ultraprocessados e adotando uma alimentação mais saudável? Algumas dicas seriam investir em alimentos in natura, frutas, verduras, legumes, grãos integrais, carnes frescas, evitar os embutidos prontos como salsicha, linguiça, mortadela, preparar suas refeições em casa, se for comer fora, evitar os fast foods, comer refeição mesmo, ir no restaurante, comer um prato com arroz, proteína, salada, optar por comida preparada mesmo, ler os rótulos das embalagens. Então, os ultraprocessados a gente considera quando tem mais de 5 ingredientes. Então, sempre ler no rótulo. Começou a ter muito ingrediente, você fala, nossa, muito processo, muita coisa industrializada, já evita, escolhe outra marca que tenha menos ingredientes, que ele vai ter menos aditivos, menos corantes, menos produtos industrializados. E colocar a regra. Vamos comer, então, ultraprocessado, vamos deixar 1, 2 vezes na semana no máximo, para comer, se for um hambúrguer, uma pizza congelada, um salgadinho de pacote, mas não pode ser uma rotina diária. A rotina diária tem que ser uma alimentação com produtos in natura, produtos produzidos, cozidos em casa, e deixar como uma exceção os ultraprocessados. Só no final de semana, mas com uma quantidade controlada. Não deixar liberada a quantidade excessiva.
Então, pode estabelecer essa regra mesmo. Processados uma quantidade mínima e prioridade numa alimentação in natura. Chegamos ao fim dessa edição do 15 Minutos. Eu quero agradecer a participação da supervisora do Serviço de Nutrição do Hospital Moriá, Cíntia Aidar. Doutora, um prazer ter a senhora aqui com a gente. Obrigada. Obrigada pelo convite, viu? Muito obrigada mesmo. Agradeço muito também a presença do meu parceiro, colega, repórter do Jornal da Record, Romeu Piccoli. Obrigadão, Romeu. Eu que agradeço, Adriana, é sempre legal estar por aqui. Obrigado, doutora. Até a próxima. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Fernando Russo, Isabela Santos e Yasmin Logrado. Sonoplastia de Diego Marcondes. Coordenação de conteúdo, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Te aguardamos no próximo episódio.